Pronto. Bom dia, pessoal. Então vamos aqui continuar falando sobre substantivos. Na prova passada nós viemos até plural de substantivo, o final do plural dos substantivos simples. Aqui eu coloquei esses exemplos apenas para concluir, né? Que há substantivos simples que só se apresentam no plural. Por exemplo, as férias, as núpcias, os idos, os pêsames, as hemorroidas, os óculos, são substantivos que só se apresentam no plural. Agora, nós vamos para as regras de formação do plural de substantivos compostos, tá? Então, a primeira regra: os substantivos compostos não separados por hífen fazem o plural como os substantivos simples, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui girassol, eu tenho gira, e eu tenho sol, girassol. Então, é um substantivo que terminou em OL, tá certo? Então, qual é a regra lá dos substantivos simples? Substantivos simples terminados em OL faz o plural com IS. Então, nós vamos ter aí girassóis. Passatempo, eu tenho aqui um substantivo composto formado por passa e tempo, são dois radicais diferentes. Então, passatempo é um substantivo composto não separado por hífen. Então, termina em que? Em vogal. Porque diz lá a regra dos substantivos simples: eu faço o plural com o acréscimo de S. Então, os passatempos. Nós temos os substantivos compostos unidos por preposição. Nesse caso, somente o primeiro elemento varia, né? Então, o pé de moleque, né? Então, aqui, quem é a preposição? Preposição de. Então, está ligando aqui os dois substantivos. Então, nós vamos ter o quê? Os pés de moleque. Somente o primeiro substantivo varia. Mula sem cabeça. Então, tem um substantivo composto ligado por preposição. Preposição sem. Né? Então, como é que fica o plural? As mulas sem cabeça. O determinante eu vou flexionar sempre. E a regra diz que aqui no substantivo somente o primeiro elemento vai ser flexionado, tá certo? Os substantivos compostos em que o segundo elemento caracteriza o primeiro, somente o primeiro elemento varia, tá? Então, nós temos aqui a caneta tinteiro, né? Então, é uma caneta que se parece com o tinteiro. Então, nesse caso, o segundo elemento está caracterizando o primeiro, que é o substantivo caneta. Então, nesse caso, a regra mais usual é que o primeiro elemento seja flexionado. Então, as canetas tinteiro. Agora, como nem sempre é fácil estabelecer quando o segundo elemento está caracterizando o primeiro, há gramáticas que admitem a pluralização dos dois elementos. Porque aí, qual é a regra que justificaria também? É que aí eu tenho um substantivo mais substantivo. Né? Então, se eu dissesse o seguinte: canetas tinteiros, também estaria correto, tá certo? Eu posso caracterizar, posso pluralizar o primeiro elemento e também posso pluralizar os dois. Justamente a justificativa é porque são dois substantivos, tá certo? Então, substantivo mais substantivo, os dois elementos podem variar. O navio é escola. Como é que fica? O navio que se parece com a escola, não é isso? Então, os navios é escola, tá certo? Agora, os substantivos compostos formados por verbos que indicam oposição ficam invariáveis. Por exemplo, o leva e traz, né? Levar e trazer são palavras opostas, não é isso? Então, nesse caso, os leva e traz. As duas palavras aqui, como são dois verbos, duas ações contrárias, então, nesse caso, vão ficar invariáveis. O sobe e desce. Os sobe e desce, né? Subir e descer indicam
oposição, não é isso? São palavras que indicam oposição, então nesse caso somente o determinante varia, tá? Os substantivos compostos formados por palavras repetidas, onomatopeicas ou muito parecidas na pronúncia, somente o último elemento varia. Então, recorreco, a palavra repetida, não é isso? O substantivo composto formado por palavras repetidas. Então, nesse caso, o último elemento é flexionado, tá certo? Então, os, recos. O tic-tac é uma palavra onomatopaica. O que é uma palavra onomatopaica? É aquela que reproduz um determinado som, né? O próprio reco, tic-tac, zum, são palavras repetidas. Então, os substantivos compostos em que eu tenho palavras onomatopeicas repetidas ou muito parecidas, né? Somente o último elemento varia. Por exemplo, palavra parecida, de pronúncia parecida, ping-pong, né? Então eu vou ter aqui ping-pongs, tá? O último elemento do composto varia. Os substantivos compostos formados por verbo mais substantivo, somente o último elemento varia, que é o substantivo. Os substantivos compostos formados por verbo mais substantivo, nesse caso aí, somente o substantivo varia, o verbo fica invariável. Então, o guarda-chuva, os guarda-chuvas, o quebra-nós, os quebra-nozes. Percebam aqui que eu tenho chuva, um substantivo terminado em vogal, acrescento S para o plural. Aqui termina em Z, acrescento ES para o plural. Agora, pessoal, percebam o seguinte, vamos bem para cá. Toda vez que eu tiver a palavra guarda, né, eu tenho que observar o seguinte: esse guarda pode ser verbo e pode ser substantivo, tá? Se ele lembrar a figura da pessoa, do vigia, né, então nesse caso será substantivo. Por exemplo, se eu disser guarda civil, né? Então como é que fica o plural? Eu tenho dois, um substantivo e um adjetivo. Então os dois elementos variam, tá? Os guardas civis, tá? Por exemplo, se essa palavra guarda lembrar o objeto, tá certo? Então, guarda-sol, por exemplo, melhor, guarda-roupa, né? Se eu tenho aqui guarda-roupa, guarda aqui está lembrando o objeto, né? Então, nesse caso, roupa será substantivo, aqui será verbo mais substantivo. Então, como é que eu faço o plural? Os guarda-roupas. Tá certo? Então, percebam o seguinte: se a palavra guarda lembrar a pessoa, os dois elementos vão para o plural. Normalmente o segundo elemento é um adjetivo. Então, quando eu tenho substantivo mais substantivo, eu pluralizo os dois. Quando eu tenho substantivo mais adjetivo, eu pluralizo os dois. Quando eu tenho numeral mais substantivo, eu pluralizo os dois. Agora, quando a palavra guarda lembrar a coisa, tá certo? Guarda-roupa, guarda-sol, guarda-chuva, esse guarda vai ser verbo. Então, somente o segundo elemento varia, ok? Agora, os substantivos compostos formados por numeral mais substantivo, os dois elementos variam, tá certo? A quinta-feira, né? Eu tenho numeral e aqui eu tenho substantivo, certo? Numeral mais substantivo. Então, como é que fica aqui? Eu posso pluralizar os dois, as quintas-feiras, tá? Primeiro-ministro, primeiro é numeral, é isso, numeral ordinal, ministro é substantivo. Como é que fica aí o plural? Eu posso pluralizar os dois, não é isso? Então, os primeiros ministros, tá? Agora, quando eu tiver um substantivo composto formado por prefixo mais substantivo
ou advérbio mais substantivo, somente o substantivo varia, que normalmente é o segundo elemento, tá certo? Então, o vice-diretor, vice é prefixo, não é isso? Então, eu só pluralizo o segundo elemento. Diretor é um substantivo terminado em R, então acrescento S no plural. Então, os vice-diretores. O abaixo assinado, que é advérbio, não é isso? Mais substantivo. Então, nesse caso aqui, eu pluralizo somente o segundo elemento, os abaixo assinados, tá? O além-túmulo, né? Então, além é prefixo, eu vou pluralizar o substantivo. Então, os além-túmulos, tá? Por exemplo, o grão-mestre, os grão-mestres, tá certo? Então, aí nós encerramos plural de substantivos compostos. Na próxima aula falaremos de grau do substantivo e encerramos.